Envolvido num racha que vocês estão acompanhando aí na sua tela e que terminou na morte de uma universitária. Sara Gimenez era a namorada do motorista, que acabou capotando o carro. Ele, depois da batida, fugiu do local, deixando a jovem para trás, presa às ferragens. Sara não resistiu aos ferimentos múltiplos. De acordo com a defesa do motorista, ele deve se apresentar a qualquer momento e todos os detalhes já já. Essas são imagens ao vivo que você acompanha do local da delegacia, que ele pode se apresentar a qualquer momento. E você ainda vai ver um flagrante de um ladrão bem folgado hoje aqui no seu Alô Espírito Santo. Olha só, ele conseguiu invadir um salão da Grande Vitória durante a noite para fazer chapinha? Não, para roubar. E sai do local levando uma televisão. Só que, não satisfeito, ele volta de manhã para buscar mais produtos. Já já eu te conto todos os detalhes. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril. E o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. E 16, atenção, porque a Polícia Civil pediu a prisão do namorado da jovem morta após o carro capotar durante uma disputa de um racha na rodovia Leste-Oeste. Você está acompanhando as imagens? O carro passa em alta velocidade, são dois veículos nas imagens e logo após, olha só, o carro branco passa ali a pista e outros dois veículos atrás. Você acompanhando nas imagens, essas imagens que agora estão sendo compartilhadas por toda a imprensa capixaba. Ao vivo, Patrick Sanches tem as informações de momento em frente à delegacia. Com você, Patrick. Tiago, bom dia para você também, para quem acompanha o Alô Espírito Santo nesse exato momento. Pois é, como o Tiago falou, a polícia solicitou um pedido de prisão preventiva contra o condutor do automóvel envolvido nesse acidente que acabou tirando a vida da jovem Sara. Ele que também, segundo as investigações, é namorado da vítima. Estavam no carro, segundo as autoridades, o condutor do veículo, o namorado da Sara, a Sara que estava no banco do carona e no banco de trás uma amiga da Sara. Todos ficaram se envolveram nesse acidente que a gente consegue ver o que estava acontecendo momentos antes do carro capotar. A gente vê nas imagens de vídeo monitoramento que a polícia divulgou dois veículos de cor preta que passam na rodovia Leste-Oeste em alta velocidade e logo atrás um carro de cor branca que, segundo as investigações, seria esse o carro em que a Sara estava. Segundo as informações iniciais ali do momento do acidente, o veículo teria rodado na pista, atingiu um poste de iluminação antes de capotar. Sara ficou presa às ferragens, não resistiu e morreu. O namorado fugiu do local sem prestar qualquer tipo de ajuda e, até o momento, ele ainda não foi localizado. A defesa, amigos e amigas que nos acompanham, a defesa do namorado, do condutor do veículo, informou às autoridades que ele iria se apresentar à delegacia para esclarecer os fatos. Isso ontem, na última quinta-feira, porém não aconteceu. Hoje é sexta-feira e até o momento ele também não apareceu aqui. Qualquer novidade, a gente aciona você, Tiago. A gente está aqui ligado na porta da delegacia, porque a qualquer momento ele pode chegar aqui para prestar o depoimento para as autoridades sobre o que aconteceu. Esse caso que chocou bastante uma universitária de apenas 22 anos que perdeu a vida em um acidente de carro. Tiago. Olha, o que você está vendo agora e acompanhando as atualizações desse caso é que uma jovem de 22 anos ficou ali no veículo clamando por um socorro e o namorado dela simplesmente fugiu do local sem prestar socorro. E as imagens que vocês estão vendo agora é de um racha. Você vê pelo menos dois veículos de cor preta passando em alta velocidade e um carro branco atrás, que seria o carro onde estava a Sara e o namorado. Os indícios agora ficam ainda mais fortes com relação a suspeita até então levantada por todos de que havia um racha dentro do veículo. Nas informações que o Arleson Schneider levantou anteontem e ontem, havia ali algumas garrafas de bebidas alcoólicas. Não sabemos ainda se ele tinha bebido, se os dois tinham consumido bebidas.
durante esse trajeto que agora as imagens ilustram para vocês o caminho na Leste-Oeste em Cariacica. À esquerda, imagens da delegacia, nossa equipe acompanha lá. Eu quero saber com o Patrick como é que está a movimentação agora, se ele viu viaturas da Polícia Civil, algum delegado, algum parente, imprensa, na expectativa em frente à delegacia que fica ali em frente à UFES, para a chegada, já que os advogados dele disseram ontem que ele iria se apresentar. É isso mesmo? Pois é, Thiago, a gente está aqui desde cedo, né, na expectativa de que ele se entregasse, aparecesse aqui para prestar os devidos esclarecimentos do que aconteceu, do porquê que ele simplesmente decidiu deixar a namorada e a amiga da namorada no local ali após o acidente. Thiago, a gente conversou aqui com algumas autoridades que passaram por aqui enquanto estávamos, né, aqui no aguardo, e nos relataram que a defesa dele informou que ele iria se entregar ontem, como eu falei, na última quinta-feira, porém ele não apareceu. Hoje, a expectativa da delegacia já não é mais a mesma, de que ele vai vir aparecer aqui para poder esclarecer o que aconteceu. Um detalhe importante, Thiago, que foi até o que você falou, que a polícia, né, encontrou dentro do veículo garrafas de bebida alcoólica que estavam vazias. Quando a pessoa ingere qualquer tipo de droga, álcool, né, em cerca de 48 horas ainda é possível encontrar vestígios desses entorpecentes dentro do organismo da pessoa, o que muda completamente a situação, porque se ele estava dirigindo o carro drogado ou então ingerido bebida alcoólica e foi dirigir, a situação fica ainda pior. Mas o prazo, né, já foi passando e dentro dessas 48 horas esses vestígios podem sumir, Thiago, o que dificulta ainda mais as investigações. Olha, isso é ainda tudo uma suspeita com relação se ele estava ou não. São indícios. Dentro do carro havia latas de bebidas alcoólicas, se eles tinham bebidos ou não. Estão me dizendo que eram 2 garrafas de uísque, uma vazia e a outra quase vazia. Então, atenção, dentro do veículo, o veículo branco que passa em alta velocidade pela rodovia Leste-Oeste, que vocês estão acompanhando aí, tinha ali 2 garrafas de uísque, uma completamente vazia e a outra quase vazia, o que corrobora para a investigação, obviamente, entender que alguém ali dentro tinha bebido e bebido muito. Eu quero alertar o nosso Patrick que tem uma porta lateral ali na delegacia que a qualquer momento ele também pode passar. Nós tivemos casos recentes em que os advogados entraram na lateral. Vou mostrar ali como é que fica a delegacia antes da gente encerrar sua primeira participação ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Fica em frente à Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Essa delegacia, movimento tranquilo agora e a expectativa da imprensa para que esse namorado dessa jovem de 22 anos se apresente a qualquer momento. Era para ter sido feito ontem e isso não aconteceu. 11h23, uma quadrilha rendeu o motorista de aplicativo na Serra. Só que o plano deu muito errado. As imagens são impressionantes porque um criminoso entrou em confronto com a guarda municipal e acabou morrendo. Se tiver áudio aí, é o momento em que os bandidos estavam nessa rua sem saída e a guarda chegou com tudo. O Arleson Schneider está desde cedo atualizando as informações sobre esse caso. Schneider, conta como é que foi passo a passo. Isso começou aonde, amigo? Uma história rocambolesca. Bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Essa história começou no bairro Manuel Plaza, na Serra, quando 4 homens acionaram um carro pelo aplicativo. Um motorista novo, meio que inexperiente, pouco mais de 2 meses, aceitou a corrida com 4 homens. Não demorou muito, era até a cidade continental essa corrida, não demorou muito, um deles falou, perdeu, e colocou uma pistola nas costas dele. O plano inicial era roubar uma loja na Avenida Central, em Laranjeiras, mas o comércio já estava fechado. 4 criminosos. Então eles mudaram o plano, falaram, vamos roubar 4 bicicletas elétricas e a gente se encontra em um determinado local. Eles saem dali de Manuel Plaza e em Jardim Limoeiro eles rendem um rapaz que estava indo para casa de bicicleta elétrica. De dentro do carro mesmo, o cara aponta a arma e fala, perdeu. 4 criminosos. Um deles desembarca, monta na bicicleta e some. Continua 3, faltavam 3 bicicletas. De Jardim Limoeiro, eles seguem para o bairro Colina de Laranjeiras. Mas a guarda da Serra já sabia que tinha um carro tocando terror nas ruas do município. E lá no bairro Colina de Laranjeiras,
a viatura da guarda acabou se deparando com o carro ainda conduzido pelo motorista de aplicativo. Eles foram parar numa rua sem saída. E aí, nessa rua sem saída, a guarda veio atrás. Os caras não conheciam lá o local. 2 foram para um lado, que era uma rua sem saída para carro, mas dava para você passar andando. E um outro veio no sentido contrário. E aí ele acabou se deparando com a viatura da guarda. Houve esse confronto, os agentes ali agiram rápido e esse homem acabou morrendo lá no local. Mas um dos tiros, Thiago, bateu no portão de uma casa, atravessou a porta da casa e pegou 2 dedos acima do sofá. Se alguém estivesse assistindo televisão ali naquele momento, com certeza seria atingido. Esses outros 2 criminosos fugiram, não foram localizados. A bicicleta do rapaz que voltava para o trabalho também não foi recuperada. Até agora há pouco, essa ocorrência ainda estava em andamento. A gente foi em Manuel Plaza, a gente foi em Colina de Laranjeiras e ao longo do Alô Espírito Santo de hoje, nós vamos atualizar esta e outras histórias. Olha, o Arleson Schneider falou que essa história é uma história que tem riqueza de detalhes porque ele que está acostumado com coberturas policiais percebeu que essa ação feita pelos criminosos, né, Schneider, foi uma ação diferenciada na abordagem, porque eles abordaram o motorista de aplicativo, fizeram ele refém, obrigaram ele a participar das ações e no momento em que a guarda municipal percebeu porque a vítima da bicicleta furtada acionou a guarda, acionou as autoridades falando, olha, foi um carro com as características tal. A guarda, obviamente, com as câmeras de segurança, foi fazer a abordagem ali na serra. Encontrou esse carro numa rua sem saída. Quando chegou, olha só o que aconteceu para você que chega agora às 11h26. Coloca no início da imagem. Olha lá. Primeiro, o carro estava ali, ó. Esse é o carro da guarda. O carro com a vítima estava na frente. A guarda já chegou ali, ó, quando eles tentaram fugir. O cara foi para cima da guarda, já foi baleado, contido ali, outros conseguindo fugir. Daqui a pouco mais detalhes. A Serra está com muito problema de furtos, principalmente nessa região ali de Colina de Laranjeiras. Daqui a pouco mais detalhes. Vem comigo. Um homem, ele fugiu de uma abordagem policial por 6 quilômetros e ainda atirou contra militares. O Fábio Gabriel tem informações. O cara é brabão, hein, amigo? Foi para cima até dos militares? É verdade, Thiago. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando e assistindo nesse momento. Na verdade, esse motorista, Thiago, esse homem, de acordo com a polícia, ele é integrante, ele é uma das lideranças de uma criminosa que atua aqui no estado e seria o responsável pelo gerenciamento do tráfico de um morro aqui da capital. E como é que essa história ela começou, Thiago? A Polícia Militar recebeu as informações do DEIC, o Departamento Especializado de Investigações Criminais, que informou que esse criminoso sairia da cidade de Vila Velha e viria aqui para Vitória. Então os policiais prepararam um cerco e quando esse criminoso ele saiu do morro aqui da capital, na direção ali próximo do acesso à terceira ponte, ele recebeu a ordem de parada e foi abordado. Mas o que ele fez, Thiago? Ele não obedeceu e cruzou a terceira ponte em direção ali à cidade Canela Verde. Thiago, os policiais foram atrás. E o que o suspeito fez? Ele atirou contra os militares que revidaram. Thiago, aconteceu de tudo nessa história. Alta velocidade, tiroteio. O criminoso chegou a bater em um outro carro que não tinha nada a ver com a história de um motorista de aplicativo. Parecia mais um roteiro de um filme de ação no estilo Velozes e Furiosos. Mas como ele atirou contra os policiais revidaram, ele acabou sendo baleado e bateu com o carro em um acesso de uma comunidade ali na cidade Canela Verde e acabou sendo detido pela polícia. Esse suspeito, ele foi socorrido para um hospital e nós conversamos, Thiago, com os policiais que estavam nessa ocorrência, que deram todos os detalhes de como tudo aconteceu. E daqui a pouquinho a gente vai trazer toda essa história em uma reportagem completa aqui no Alô Espírito Santo, Thiago. Obrigado, Fabinho. Daqui a pouco você volta ao vivo. Agora prestem sua atenção, 11h30 agora. Eu quero chamar sua atenção para um caso muito grave, gravíssimo, que aconteceu dentro de um hospital aqui no nosso estado, que envolve uma grávida que sofreu queimaduras muito sérias durante o parto de um bebê.
As imagens são muito fortes. As informações sobre esse caso que você vai acompanhar a partir de agora com ela, Elisângela Ramos. Elisângela, o que motivou essas imagens que nós estamos mostrando tão sérias, amiga? É até difícil de acreditar, né, Tiago? Antes, bom dia para você, bom dia também para quem está em casa nos acompanhando, né, assistindo aqui a TV Sim SBT. A gente sabe, né, a informação que nós tivemos é que o advogado da paciente aí, né, dessa mulher, já entrou com um processo contra, né, o Hospital Santa Casa. Ela, a Cauane, ela passa por ainda momentos muito difíceis, sabe? Porque na hora do parto, o momento que ela estava com toda a expectativa, né, de sair dali com a bebê nos braços, né, para casa, ela acabou passando por isso aí. De acordo com ela, foi um bisturi elétrico, Tiago, que acabou causando isso. O delegado responsável pelo caso, doutor Edson Félix, ele disse que foi comprovado, né, que houve negligência através dessa conclusão do inquérito que foi encaminhado para o Ministério Público. Nós, inclusive, conversamos com a Cauane. A bebê dela, a Maria Alice, completou 11 meses ontem. Mês que vem, ela já completa um aninho, então, né? Um aninho que isso aconteceu. Ela ficou quase um mês no hospital, internada aí, né, na Grande Vitória, em um hospital de referência, né, a Queimados. Ficou longe da bebê, então ela perdeu aquele primeiro contato, a amamentação. Foram muitos os pontos que, além da queimadura, né, que também dói muito, sabe, Tiago? Além dessas manchas aí que você está vendo, que hoje já estão bem melhores, ela também ainda vai passar por uma cirurgia para recuperar, sabe, reparadora, uma cirurgia estética. Então, assim, são muitos pontos que a gente percebe ainda que acabam trazendo sofrimento, né, para essa família. E ela tem apenas 19 anos. Na época, a Cauane tinha 18, Tiago. Nossa, eu estou vendo aqui as imagens, acredito que você possa até confirmar para mim se é a primeira filhinha dela, né, primeiro filho, e foi um parto extremamente traumatizante. Foi o primeiro filho dessa jovem de menos de 20 anos de idade, amiga? Sim, Tiago, primeira filha dela, ela é casada recente, né? Ela com o namoradinho dela, né? Já de adolescência, se casaram, planejaram a filha, tiveram tudo, né? Estavam planejando a casa também, fazendo tudo bonitinho, mas acabou tudo virando de ponta cabeça, né? Porque a vida deles desmoronou. Ela precisou ficar em outra cidade, o marido em Baixo Guandu, porque ela é de Baixo Guandu, a família dela. Então, assim, o trabalho foi prejudicado também, eles não conseguiram terminar a casa. E essa bebê, graças a Deus, está bem, tá? A gente conheceu ela de perto hoje, muito linda. Elis, daqui a pouco você volta com essas informações e com esse assunto absurdo. Agora, 11h33. Gente, nós mostramos ontem aqui uma imagem que revoltou muita gente, você de casa, o senhor, a senhora. É do motorista de um caminhão que atropelou covardemente um cão que estava dormindo ali. Ele olha para o cãozinho, ele determina, porque é impossível ele sair, olhar e fazer o que ele fez. Pois bem, ele foi encontrado, o motorista, e preso, se deu mal. E você, de casa, não vai acreditar no papo que ele deu. O Patrick Sanches vai chegar agora comigo. O que ele falou? Ele falou alguma coisa para as autoridades pior do que a cena que ele cometeu? Olha, pelo vídeo que foi registrado no momento em que as autoridades abordaram esse sujeito, ele meio que tentou ludibriar um pouco a situação. Claramente ele aparentava estar nervoso, gaguejando enquanto falava com os policiais. O que ele falou, minha gente, foi o seguinte: ele disse que não viu o cachorro. E aí o agente questionou para ele: mas no vídeo aqui, no celular, parece que você vai na frente do veículo, olha, volta, entra no caminhão e decide passar por cima do animal. E ele falou: não foi nada disso, eu tinha ido até ali para olhar alguma parte do frente do caminhão. Eu não reparei no cachorro, estava com pressa, eu fui ali na frente, olhei, não vi nada de errado no caminhão, entrei no veículo e fui embora. Aí a autoridade questionou de novo: mas você não sentiu que passou por cima de nada? Afinal de contas, as duas rodas, os dois pneus do caminhão passaram por cima do animal. Ele falou: não senti, não percebi nada. E em relação ao choro, não sentiu o cachorro chorando, você não ouviu ele latindo? Aí ele falou de novo: ouvi, mas eu achei que ele estava brigando com outro cachorro na rua, e aí eu decidi seguir meu caminho. Pois é,
O fato é que ele foi detido ainda em flagrante, foi conduzido até o DPJ para prestar o devido depoimento e espera-se que ele fique preso, porque é um vídeo revoltante. A gente acompanhou, a gente mostrou ontem isso aqui no Alô Espírito Santo e foi algo difícil de assistir, porque na imagem, aparentemente, é quase nítido que ele de fato olha o cachorro, volta para o veículo e decide ali passar por cima do animal. Tiago. Olha, a gente tem o áudio dessa conversa com os policiais, porque na hora dos policiais todo mundo baixa a bola, né? Vamos ouvir agora, para você que está chegando agora no nosso Alô Espírito Santo, que ele disse quando os policiais identificaram, chegaram nele. Acompanhe. O senhor tem o vídeo? Por que o senhor não procurou a delegacia? Por que o senhor retornou no local? Não, eu vou... Por que o senhor não prestou socorro ao animal? Deixa eu chegar lá. Eu não vi eu tava pensado, eu vi que não era roupeiro que estava no lado da Xana, eu falei do lado do carro ali. Eu só vi dizer que eu olhei assim, eu vi, não, deixa eu ir embora. Eu vim no carro, abri, eu não vi, eu olhei do lado esquerdo, para mim poder sair. O senhor sentiu que o senhor passou por cima de alguma coisa? O senhor para o carro logo à frente. É porque eu escutei depois que tem cachorro, é porque aquela rua tem bastante cachorro. Tá, por que o senhor não parou? É porque aí eu vi outro cachorro vindo, eu pensei que era cachorro brigando na rua, porque tem bastante cachorro naquela rua. Tá, deixa eu te falar, nós vamos mostrar, você tem um vídeo aí, sargento? Sim, eu vi já. O senhor vai ver de novo, o senhor vai falar para mim. Eu posso pegar meu celular? Eu tenho. Pode, não, tem aqui, seu celular, tem, tá no seu celular aí, não tá? Presta ele aí. É porque eu terminei minha caminho de fazer esse negócio da rua. Deixa eu te falar, o senhor sabia que é crime? Sim, eu sei. Mas é porque eu não Olha, senti, ele passa na frente do caminhão, ele nem olha para o caminhão. Volta aí, Wendel, nosso diretor. Antes, um pouquinho, no momento que ele sai da caminhonete, ele poderia alegar, eu fui e esqueci de alguma coisa. Não, se tiver assim o comecinho do vídeo, dá pra gente ter a certeza que ele olha pro cão e não olha lá. Ele caminha, aí ele olha pro cão e já olha para trás, voltando pro caminhão. Seria muita coincidência e um detalhe, ele para depois do caminhão, ele percebe que o cão está... Que a diferença de latir para uivar de dor, né? Foi o que aconteceu e outro cãozinho ali, você vê como são os animais, né? Percebe a dor do outro, acompanha para poder, sei lá, dar uma ajuda ao companheiro dele ali. Cena lamentável que você está acompanhando aqui, que a polícia foi em cima. Olha só, agora eu quero te mostrar uma loucura, isso mesmo, porque um homem perseguiu a ex-mulher e o filho e obrigou os dois a voltar para casa. No caminho fez ameaças de morte, inclusive. E se não bastasse, ele ainda cometeu um ato extremamente covarde contra um cão. É mais um caso? Não acredito. Schneider, com você, amigo. Bom dia mais uma vez, ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo. É contigo, meu irmão. Nós tivemos um problema no áudio, daqui a pouco a gente volta com Arleson Schneider trazendo as informações aqui no seu Alô Espírito Santo sobre esse caso absurdo, mais um que envolve agressão contra a mulher, criança e agora cachorro. Em Viana, também teve um cãozinho sofrendo uma covardia humana, é um atrás do outro. Infelizmente, eu vou acionar agora o Fábio Gabriel, que vai contar ao vivo essa história. Aconteceu de novo, parece que não para, né, amigo? É verdade, Tiago. É uma coisa absurda. Cada vez mais a gente percebe a violência contra os animais e aconteceu ali no bairro Canaã, no município de Viana, na Grande Vitória. Tiago, a gente observa nas imagens que o motorista de uma Uno daquelas antigas, do modelo quadrado, ele simplesmente passa por cima do cachorro. Tiago, não é possível que ele não tenha observado que o bicho estava ali na rua e ele acabou passando por cima. Mas vamos dizer que ele não tenha visto. Se ele não viu, Tiago, pelo menos ele deve ter ouvido ali, porque com certeza fez um barulho do cão ali batendo na lataria do carro. Mas o que ele fez, Tiago? Ele simplesmente ignorou e continuou, foi embora e não parou ali para prestar nenhum tipo de assistência ou socorro àquele cachorro que saiu ali correndo, claro, com sentido, provavelmente, com certeza, muita dor após ser atropelado. Essa cena, Tiago, chamou ali a atenção e revoltou os moradores e a gente percebe cada vez mais a falta de empatia desses motoristas que acabam ali atropelando, atingindo esses bichos e não prestam nenhum tipo de assistência. Tiago, eu vou te falar uma coisa aqui, eu não sei de quem é o autor dessa frase, que diz que quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente ama os animais. E é por conta de cenas como essa que, infelizmente, a gente tem presenciado cada vez mais. Agora, eu acho que isso poderia parar se a pena, se a cana aumentasse para quem fizesse esse tipo de maldade em atropelar um bicho e não socorrer, Tiago.
É muita maldade, né? Quer ver mais um exemplo? Eu chamei agora há pouco o Schneider, falando sobre um cão que foi pisoteado por um homem covarde. Schneider bateu na ex-mulher, na criança. Como é que foi essa história aí, hein, amigo? Olha, essa história aconteceu no bairro Novo Horizonte, no município de Cariacica, e o cara perseguiu a ex-mulher, 30 anos de idade, e o filho de 9. No ponto de ônibus, ele já começou a sacudir o braço, aí um cara viu de longe e ligou para a polícia. Essas agressões se intensificaram, ele começou a dar soco, enforcar ela, e aí uma outra pessoa interviu. Foi lá e deu umas tapas no cara e mandou ele seguir o caminho dele. Nessa da terceira pessoa bater no cara, a mulher e o filho saíram de lá do local e foram para casa. Quando o agressor da mulher lá se desvencilha do cara que estava batendo nele, sai dali, ele vê um cachorrinho no meio da rua. Ele pisa no cachorro, chuta o cachorro e mata um cachorro de 7 anos, um cachorro muito querido lá na região. Não contente em agredir a mulher e matar um cachorro, ele vai até a casa da ex, escala a casa da ex, invade a casa e começa a fazer uma série de ameaças. Diante disso, a polícia decidiu entrar na residência. Os policiais chegam lá e encontram este homem com uma faca na mão, com uma lâmina de 17 centímetros em direção aos policiais, que não tiveram outra alternativa a não ser dar um tiro na perna desse cara aí para ver se ele dá uma acalmada na vida dele, se ele reflete nas atitudes. Então ele sai para poder agredir a ex, ameaçar o filho, matar um cachorro, mas terminou com um tiro na perna. Essa história que aconteceu lá em Cariacica, no bairro Novo Horizonte. Schneider, nós ontem tivemos aqui o Leandro Piquet dando aqui um relato ao vivo sobre o trabalho da polícia e investigação. Esse monstro, ele tem que apodrecer na cadeia. A cena que nós estamos mostrando aí, nós paramos por respeito a você, e é de uma absoluta maldade contra o animal. Um ser desse é capaz de fazer qualquer coisa contra qualquer um de nós. Esse cara tem que ficar apodrecendo atrás das grades depois desse ato bandido. Uma atitude de um covarde, de um criminoso, de um bandido revoltante. E esperamos que as autoridades locais aqui identifiquem esse cara o mais rápido possível e pode ter certeza que a gente vai colocar no ar aqui a cara dele, preso em flagrante depois dessa cena que você acabou de ver. Você aí de casa já deve ter visto muitas lojas vendendo produtos falsificados, roupas, calçados, eletrônicos, tem de tudo um pouco, né? E a gente, apesar de saber que é um pouco mais baratinho, né? Até muitos sabem que é ilegal, porque não paga o imposto, por isso é mais barato. Muitas vezes por conta disso, somente por isso. E a porta de entrada, geralmente, é sempre, sabe aonde? É o que você vai descobrir agora nessa reportagem. Baratos, de fácil acesso e até bem bonitos. Não é à toa que as falsificações caem nas graças de muitos consumidores. E para quem prefere gastar menos, são duas opções: comprar produtos sem marcas ou pesquisar bastante. Não compro falsificado não, moça, não dura nada. Apesar de que eu não compro marca também para não fazer propaganda. A gente sempre faz pesquisas na internet, avalia também o que os outros clientes conseguiram, se é original ou se não é, e também a procedência da empresa. Mas a entrada de mercadorias falsas no estado não para de crescer. Na última semana, 5 toneladas de produtos foram apreendidas em Vitória e em Cariacica. Entre os itens, roupas, calçados e eletrônicos de marcas conhecidas, porém que não passavam de imitações. Um mercado ilegal que movimenta milhões e preocupa as autoridades. O impacto ela vem através da falta de recolhimento de tributos, né, de tributos federais, da ilegalidade no comércio, tá? Há uma concorrência desleal desses comércios que são abertos para vender esse tipo de mercadoria e dos comércios que vendem a mercadoria legal. Tá? Existe também a questão do desemprego, tá? Na medida em que você compra uma mercadoria dessa, você gera desemprego no mercado nacional e você reforça os cofres do Estado, no caso da União. Uma semana depois da operação, os produtos já voltaram para as prateleiras de quem revende essa mercadoria.
Nossa equipe visitou uma das lojas alvos da operação da Receita Federal e com uma câmera escondida conseguimos mostrar o estoque cheio. Veja só, o comércio continua operando normalmente. Só que vender produtos falsificados é crime no Brasil. As penas incluem multas e, dependendo do caso, até prisão. Mas o comerciante tem prazo para se defender. É nesse período que ele precisa provar que a mercadoria é original e foi importada ou adquirida de forma legal. Caso não consiga, os itens podem ser declarados perdidos e destinados à destruição ou à doação. Só neste ano, a Receita Federal já apreendeu 17 contêineres no Porto de Vitória. A soma das apreensões indicam valores na casa dos milhões em impostos sonegados e valor de mercado de produtos que deixaram de circular legalmente. Então, a Receita não faz só as ações nas lojas, tá? Ela combate também os grupos criminosos. Aí vem de São Paulo, né? São Paulo vem do Oriente, né? Então o combate não se dá apenas nas lojas, né? A Receita como um todo, no Brasil inteiro, ela faz esse combate à entrada de produtos falsificados no Brasil. Mas o problema vai além. Esse tipo de crime pode trazer riscos para quem compra. Os impactos são amplos e nem sempre visíveis à primeira vista. Os brinquedos provenientes do Oriente, primeiro que eles não têm aquele ateste do Inmetro. E depois tem a questão, né, em muitos casos, a tinta é feita à base de chumbo. Agora você vai dar um brinquedo desse para uma criança que vai colocar na boca, está colocando chumbo na boca, né? Então, assim, a questão da qualidade. O tênis é a mesma coisa, né? Um tênis original custa R$1.000, ele está vendendo lá por 50. Ninguém faz mágica. Aí, no caso do tênis, poderá causar uma deformação na pessoa que usa aquele tênis falsificado. Toda mercadoria apreendida passa por um processo de descaracterização, onde as marcas fakes são retiradas. Aqui no estado, quem realiza essa operação são os internos da Secretaria de Justiça no Centro Prisional de Cariacica. Depois de retiradas as logos, os produtos são doados. Até o primeiro trimestre do ano passado, a Receita Federal doou 100 toneladas de roupas para os presídios do estado. No fim das contas, fica o alerta. O comércio de produtos falsificados é crime, tanto para quem vende quanto para quem compra também. E o que acontece com esse comerciante, com esse lojista? Ele está cometendo qual crime? De contrafação, né? Ele vai receber uma representação fiscal para fins penais, né, e vai responder ao Ministério Público. 11h47, está aí, está dado o recado. Olha, agora eu vou noticiar para vocês, trazer aqui uma informação triste que acabou de chegar aqui na nossa redação. Teve o caso, não sei se vocês acompanharam, de uma ciclista que foi atropelada na Norte Sul, ali em Jardim Camburi, em Vitória. Esse caso teve uma grande repercussão, principalmente nas redes sociais. O motorista confessou, inclusive, que tinha bebido. Pois é. Infelizmente, o pior aconteceu. As informações agora ao vivo com Patrick Sanches. É com você, meu amigo. Bom dia mais uma vez. Pois é, essa ciclista de 45 anos de idade estava internada no hospital desde o dia do acidente que aconteceu na manhã da última terça-feira. O estado dela era bastante grave, ela estava lutando ali entre a vida e a morte. Chegou a ser entubada, situação muito séria, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse acidente, como eu disse anteriormente, aconteceu na manhã da terça-feira na Avenida Norte Sul, na altura de Jardim Camburi. A ciclista estava trafegando ao canto da via no mesmo sentido que o condutor do automóvel estava, quando de repente foi atropelada.
Para as autoridades, o motorista relatou que não percebeu como o acidente aconteceu. Ele apenas contou que sentiu ali que a ciclista foi um pouco mais para o lado da rua quando tudo aconteceu. Ele confessou, inclusive, para os policiais que ingeriu álcool antes de pegar o volante. Inclusive, fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de álcool. Além disso, ele estava com a carteira de motorista vencida já há alguns meses. Ele segue preso em flagrante pelo fato de ter dirigido, consumindo bebida alcoólica, por ter também, atropelado essa ciclista de 45 anos que infelizmente não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida. Ela que deixa 4 filhos, é uma situação muito triste. A gente deixa aqui os sentimentos aos familiares e amigos dessa mulher. Tiago, volto com você. Eu fico imaginando para a família ter uma mãe para os filhos, ter 4 filhos, né? Uma mãe saudável que malha, que tem uma alimentação saudável, que é amiga, que é feliz, que é de bem com a vida, que gosta de andar de bike e de repente vem... Eu não posso nem falar a palavra, senão você ainda processado, né? Mas vem um ser humano bêbado e acaba com a vida porque estava bêbado. É um princípio básico. Você não pode beber e assumir o risco de conduzir um veículo, né? Aí tem dolo. E aí você acaba com a vida de uma mulher jovem, cheia de vontade de viver, extremamente bonita, uma mãe, uma filha querida, uma amiga, porque você está embriagado, pegou um carro e atropelou a ciclista. É inaceitável. E vai passar, sei lá, 2, 3 anos, se ficar preso esse tempo, tá nas ruas. Zerado praticamente se for réu primário, né? É o fim da picada. Olha, um salão de beleza foi invadido por um criminoso mais cara de pau do que o próprio pau, a pedra e o fim do caminho da Águas de Março. Foi durante a madrugada. O Arleson Schneider vai trazer as informações. Quero saber, parece, amigo, que ele não se contentou apenas com o furto da madrugada, porque ele também é do dia, ele é diurno, amigo. Na verdade, eu acredito, Thiago, pelas imagens que eu estava vendo aqui, tentando ver, ele pegou da madrugada, ele entrou de noite e saiu de dia lá do local. Acho que foi mais ou menos isso, né? As imagens vou mostrar aí pra gente ver. E esse rapaz, esse homem, né? Ele chega e para poder abrir a porta, ele faz exatamente esse gesto aqui, ó. Coloca o óculos no rosto para poder arrombar para poder enxergar melhor, né? Depois de certa idade, depois dos 40 anos, a vista começa a dar aquela rateada, dar aquela falhada. Abre a porta, parece até o proprietário. É impressionante a forma que ladrão tem facilidade, Thiago, para poder abrir e fechar determinados tipos de compartimentos. O cara chega lá, coloca o óculos, provavelmente uma chave micha, gente, chave micha. Você pega aquela serrinha amarela de serrar madeirinha, você vai no esmerilhadeira, você vai lixando ela até ficar um negócio bem fininho, você coloca alguns dentinhos naquilo e simula uma chave naquela serrinha amarela ou qualquer outro objeto metálico. A serrinha porque é um objeto mais flexível, então você simula uma chave. E aí ladrão é um negócio absurdo, o cara coloca o negócio ali, futuca de um lado pro outro, pum, abre. Se eu estivesse passando pela calçada, eu ia falar que esse cara era o proprietário desse estabelecimento. Ele entra e sai com um saco na mão, cheio de produto afanado lá de dentro dessa farmácia, que aconteceu lá na Cidade de Saúde, Guarapari. Também tá tenso, hein, gente? Aí, como você falou, o cara entra de noite e sai de lá de dia, Thiago. Gostei do vocabulário rocambolesco, aliás, esse rocambolesco também é do nosso Schneider, afanado, adorei afanado. Ô, Schneider, parece que ele dormiu lá, ficou esse tempo todo, mas não, porque olha só, acompanha junto comigo nas imagens aí, você e o nosso Trapac, ele entra, essa imagem é de dia, você tá vendo ele ali chegando por volta de 3h20 da madrugada, ele põe os óculos, realmente, mais de 40, né, para botar o óculos, só que nem eu. Ele finge ali, parece que finge abrir ali a fechadura, sai de lá com uma TV de 40 polegadas, acredito eu, ainda fecha a porta. Olha só, ele volta depois 6h12, como se nada tivesse acontecido, e sai com uma sacola preta cheia de produtos. Você sabe, ô Schneider, que tem uns shampoos especiais aí, não sei se você sabe, que é caríssimo, né? Cara, e você gosta de passar uns produtos especiais aí no seu cabelo ou é só sabonete, amigo?
Eu ia te falar agora, eu não lembro qual foi a última vez que eu comprei um shampoo. Talvez em 2008, 2009, de lá pra cá foi só ladeira abaixo, irmão. E cabeleireiro também, barbeiro. Tem uns 15 anos que eu não entro num estabelecimento de cortar cabelo. Mas só agora... Só sabonete, Thiago. Mas agora, amigo, tem agora produtos para barba, que é caro também. Ou seja, o cara espalhou um prejuízo, entrou e... Olha lá, a barba do nosso Schneider ali. E como se fosse proprietário. É muita cara de pau isso que aconteceu em Guarapari. Schneider, daqui a pouco eu volto com a sua beleza e com essa barba maravilhosa aqui no nosso Alô Espírito Santo. Agora, 11 horas e 54 minutos. Você em casa, já teve algum prejuízo na vida? Acredito que sim, né? Pois bem, agora eu vou falar de um prejuízo de 2 milhões de reais. Isso aconteceu num incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Olha só como a fumaça negra se espalhou rapidamente. O Fábio Gabriel vai contar o que causou isso e trazer detalhes deste prejuízo de 2 milhões. É com você, Fabinho. Pois é, Tiago, esse incêndio que aconteceu ali no bairro Santo Antônio, Cariacica, um bairro que fica ali bem próximo da rodovia do Contorno, assustou os moradores que estavam ali naquele momento, na tarde dessa última quinta-feira. E o que chama a atenção, Tiago, a gente até observa nas imagens, eles apontando ali para o volume dessas chamas e também da fumaça que atingiu esse galpão que fica ali na Avenida dos Camarais. E além do galpão, Tiago, que trouxe todo esse prejuízo aí que você falou, um carro também acabou sendo atingido. O corpo de bombeiros, ele foi acionado e demorou um pouquinho ali para poder controlar essas chamas que acabou destruindo tudo que tinha dentro desse galpão. Tiago, a gente não teve ali informações se alguma pessoa acabou se ferindo e também o que teria motivado esse incêndio, ou se foi algum curto-circuito, ou se foi então de alguma forma intencional. Mas nós já fizemos assim algumas coberturas e incêndios e, Tiago, é uma coisa realmente assustadora e é claro que os moradores ficaram ali de uma certa forma impressionados com esse incêndio que acabou destruindo tudo em um galpão do bairro Santo Antônio, em Cariacica. Tiago. Obrigado, Fabinho. Agora você vai ver imagens impressionantes de um grave acidente que aconteceu entre um carro e uma carreta, isso em plena BR-262 em Viana. As imagens foram feitas de cima e dá para ver a dimensão, os feridos, o socorro. Ao vivo, as informações com Patrick Sanches de mais um acidente aqui no nosso estado. É com você, Patrick. Pois é, as imagens são impressionantes, realmente um acidente que foi muito grave, a gente consegue ver que um carro chegou a capotar. Esse acidente aconteceu na BR-262, na altura do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A gente acompanha nas imagens a situação como que ficou. Esse acidente envolveu um carro de passeio, que é esse que aparece nas imagens que está capotado, e uma carreta. Devido ao impacto, o carro chegou a tombar. A equipe de resgate da Ecovias foi acionada, o SAMU também foi acionado, que realizou ali não só o resgate, mas também o suporte para as vítimas envolvidas nesse acidente. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas que tiveram envolvimento nesse acidente. Por consequência, obviamente, acabou causando um grande congestionamento ali na BR-262 no momento em que esse acidente aconteceu, até a retirada dos veículos, chegada ali do guincho, né, para conseguir retirar o carro que estava tombado. Então ficou uma situação bem complicada e que também acabou exigindo mais atenção para os motoristas que estavam trafegando por ali no momento. Tiago. Patrick, obrigado pelas suas informações. Patrick, que continua ao vivo na porta da delegacia, porque a qualquer momento o responsável por aquele grave acidente que fugiu do local, deixando a namorada de 22 anos, a Sara, na leste-oeste, pode se apresentar à delegacia ali em frente à Universidade Federal do Espírito Santo. Agora eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp, 3434-5700. Um juiz capixaba, ele foi condenado por envolvimento em um desvio milionário de heranças. E sabe qual foi a pena? Aposentar recebendo salário. Arleston Schneider, como diria a nossa rainha Xuxa Meneghel, e quem não quer?
O Arlisson ficou até sem voz, daqui a pouco ele volta. O Arlisson que ficou assim, deu uma frieza ali diante desse assunto, mas eu prometo que já ele volta. Vamos falar sobre o caso da mulher que foi queimada gravemente durante o parto, um caso absurdo que a gente acompanha desde o início do nosso Alô Espírito Santo, que começou às 11h15 da manhã de hoje. A nossa Elisângela Ramos vai trazer novas informações. Elis, você esteve inclusive com essa mãe dessa bebezinha de 11 meses. Explica pra gente como é que eles queimaram, como é que ela se queimou nesse parto, que foi um parto traumatizante, acredito eu, né? Foi sim, ela inclusive tem memórias ainda até hoje, né, do que aconteceu, do que ela viveu naquele dia 23 de maio do ano passado, Tiago. Ela teve queimaduras devido a um bisturi elétrico. As principais partes, né, foi no quadril e também nas coxas. Ela inclusive tem uma região da coxa dela que ela precisou de retirar para fazer enxerto no local, diz que passou muita dor. Então foi um caso realmente que revoltou, né? A pequena dela, a bebezinha, né, a Maria Alice, está bem, graças a Deus. E a gente, como você disse, esteve hoje com ela. Fomos até Baixo Guandu, conversamos bastante e a gente confere agora um trechinho dessa entrevista com ela. Eu entrei na sala para ganhar meu neném. Aí logo depois meu marido entrou. Aí eles me deitaram, já estava pronta. Quando foi o primeiro corte com bisturi, aí começou a sair umas chamas assim, não tem? Aí foi ali que começou a me queimar, só que os médicos não tinham visto. Aí meu marido que ficou falando, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí foi aquela correria. Todo mundo ficou desesperado e começou a pegar o soro para apagar. E eles não tinham visto desse lado aqui, que foi de 3º grau, onde que veio aquelas bolhas grandonas. Aí depois que eles apagaram. Aí eles me levaram para uma sala para esperar minhas pernas voltar. Aí depois que minhas pernas voltou, eles me levaram para uma outra sala, que era onde eu ia tomar banho. Aí quando eu tava deitada, eles falaram que foram uns queimadinhos só. Foi só uns queimados que ocorreu durante o parto, que não era para acontecer. E eles perguntaram se eu tinha passado alguma coisa no corpo. Aí eu peguei e falei, moça, eu nem tomei banho, né? Porque eu nem pensei que eu ia ganhar neném hoje, eu tava tão ansiosa. Aí depois eu fui tomar banho. Aí foi a hora que eu vi, né? Aí foi um baque. Aí quando eu vi aquelas marcas, aí eu desabei, comecei a chorar, né? Porque eu entrei com o meu corpo praticamente perfeito. Aí saí com ele todo destruído, né? Aí foi um choque total. O meu psicológico agora tá tentando voltar ao normal, né? Tô criando uma rotina com a minha neném. E eu só quero justiça, né? Porque isso foi um crime, né? Que foi a primeira vez que eu ouvi falar que poderia acontecer esse negócio. Que pra mim eu ia entrar normal e ia sair muito feliz com a minha neném. Mas foi outros planos que Deus tinha preparado, né? Muito grave a situação, 12h, 2 minutos. Ainda hoje mais detalhes sobre essa história que você acompanha só aqui no Alô Espírito Santo. Vamos mudar de assunto, falar sobre uma paixão nacional, porque hoje é um dia do churrasco, estão me dizendo, e não tem forma melhor do que comemorar essa data comendo, né? Acompanhe agora da reportagem. Churrasco e cerveja, a combinação perfeita que ajuda a colocar o Brasil entre os maiores consumidores de carne bovina do mundo. O churrasco é uma das paixões do brasileiro, principalmente no fim de semana. E este ano, o Dia do Churrasco é comemorado exatamente nessa sexta-feira. Um motivo a mais para comemorar, sem se preocupar com o dia seguinte. E aqui, neste restaurante em Jardim Camburi, a carne é uma das estrelas do cardápio. Da preparação, passando pela churrasqueira e até chegar à mesa do consumidor, não faltam opções para agradar todos os paladares. Temos picanha, temos ancho, temos prime rib, temos assada de tiro, tibone, chorizo, tudo do melhor, cordeiro, que nem todo lugar tem. Aqui no rancho você vai encontrar o melhor churrasco. No Rancho Beliscão, o churrasco ganha um ar mais sofisticado, o que permite também que os cortes mais nobres sejam harmonizados com diversos rótulos de vinho. A gente trouxe várias propostas de harmonização possíveis, inusitadas e acessíveis para vários tipos de cortes de carne de churrasco. Então, enfim, saímos das uvas mais óbvias, como o Malbec e a Cabernet Sauvignon, e viemos para rótulos desde rosé, passando pelo espumante, indo para italianos
e o Brasil, né, que cresceu também muito nesse consumo de vinho, provando que sim, o vinho tá aí, que harmoniza super bem com churrasco. Quem vier ao rancho pode estar tendo essa experiência também de estar degustando cada corte de carne com um tipo de vinho, porque a gente está com a parceria com o rancho, então a gente assina a adega do rancho, faz toda a curadoria da adega, né, do rancho de Discão, e aí você pode harmonizar com todo o cardápio do rancho, com todos os tipos de corte, você consegue harmonizar com vários tipos de vinho bem específicos para você aproveitar ao máximo o seu momento. Mas seja com aquela cervejinha gelada ou com os melhores vinhos da adega, o churrasco é mais que uma simples comida. É um motivo para reunir famílias e amigos. É uma tradição que passa de pai para filha. O churrasco, ele representa a nossa base, né? É o nosso produto principal, que são nossas carnes com extrema qualidade. Além disso tudo, é um momento que a gente vê de acolhimento entre família, pais, filhos sentados, avós. Então esse ar familiar realmente é o que impera aqui dentro da casa, o que deixa ainda mais gostoso a gente trabalhar, de receber. E eu acho que isso acaba sendo repassado também para o nosso cliente, ele consegue sentir um pouquinho disso. Acho que podia ter bolsa churrasco, né? Porque traz dignidade para a população, um chopinho gelado, uma gordurinha gostosa. A carne estava bonita ali, hein? Ó, você de casa, quer conhecer um artesão agora comigo que pedalou quase 1000 quilômetros? Tá, Thiago, tudo bem. Isso não é tão raro, mas também... Calma! Ele veio do estado de São Paulo para Vitória. Você faz isso? Ah, você fala que faz? Tem mais um detalhe. Só que numa bicicleta nada comum. Lembra do Silvio Santos e o bambu? Olha o resultado. Sabe quem chegou no Espírito Santo? Matheus Nascimento, o homem da bicicleta de bambu. Ele já percorreu vários estados, municípios, falando da sua bike, da sua arte, porque também você é artesão. Eu sou da Bahia, da Chapada Diamantina, da cidade de Wagner. Um abraço para o meu pessoal que está lá. E a minha intenção é dar uma volta na América com uma bike de bambu, para eu entrar para o livro dos recordes como o único homem da América acima de 58 anos a dar uma volta na América com uma bike construída mais de 80% de bambu. Você é artesão? Sim, sou artesão, sou escritor. Tenho uma formação de educação física, mas eu não exerço, e eu sou artista plástico também e escritor. Quando você começou essa história e por que você começou? Olha, essa história de pedalar Brasil afora com bicicleta de bambu surgiu quando eu, juntamente com a minha esposa, perdemos uma neném. Aí eu comecei a entrar em depressão e a válvula de escape que eu encontrei... Foi a superação? Foi a superação, foi pedalar Brasil afora. E para não ficar uma coisa inviável ou até mesmo perigosa, eu construí uma bike de bambu, porque nos dias de hoje você dá 20, 30 mil numa bike de carbono, do que quer que seja, para cair no mundo é perigoso, colocaria a minha vida em risco. Eu optei pelo bambu e está aqui, é uma maravilha e eu aconselho. É resistente e na construção da bike a gente tem que colocar resina dentro do bambu para ficar resistente e fica legal e eu aconselho que façam isso. Você tem quantas bikes? Essa é a minha 4ª bike de bambu. Eu tenho uma outra que está guardada lá em Salvador, lá na minha cidade natal, que é Wagner, interior da Bahia. Tem essa aqui comigo e tem mais 2 em casa, em Suzano. A pergunta que não quer calar, quebra muito? Não. Não quebra? Não, é resistente. Ela é resistente? É resistente. Até mesmo pela quilometragem que você já fez? É resistente, eu aconselho que façam isso. Eu consegui, eu cheguei. Pedalada com sucesso. De Suzano a Vitória, Espírito Santo, eu cheguei. Por que você escolheu vir agora para o Espírito Santo? Porque é uma das capitais que eu tenho vontade de conhecer, estou aqui pela primeira vez. E a minha próxima viagem será para Maringá. Maringá? Paraná. Percebo que você está aqui com seu capacete de segurança, com uma roupa adequada, com tênis adequado. Para você fazer toda essa jornada, você tem também que se adaptar a algumas situações. Exatamente, porque se a gente não se adaptar a determinadas coisas que aí estão, a gente fica para trás e não há espaço na sociedade para gente. E quando quebra, achar bambu é fácil? É fácil. É fácil? Facílimo. Tá mais fácil achar bambu ou achar gente para consertar pneu?
Achar gente para consertar pneu na estrada é impossível. É impossível, tem que empurrar a bicicleta até a cidade mais próxima e encontrar alguém que conserte. Na estrada não tem. Estamos aqui passando por cidade de Pindamonhangaba. Daqui vamos direto até a cidade de Lorena. Essas aventuras que você faz há mais de 15 anos, qual foi o trajeto, a jornada mais perigosa ou inusitada que você passou? Essa que eu fiz essa semana é de Cachoeiro de Itapemirim até chegar aqui em Vitória. A chuva me pegou entre Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, eu tomei muita chuva. Eu estava carregando alguns livros da minha autoria na mochila e teve 2 que danificaram, eu tive que jogar fora. Mas essa parte foi uma das mais difíceis. Você pretende ir para fora? Sim, sim, sim. Agora, no início de 2027, tem uma pedalada já programada para Santiago do Chile, aquele país que não faz limite com o Brasil. Nesse tempo que você fica para lá e para cá, fica alguém te monitorando, alguém sabendo o que você está fazendo, alguém te vigiando? Como é que é a sua família? Sim, sim, com certeza. O meu filho Marco, ele fica me rastreando pelo celular. Quando chega o ponto de eu ficar 30, 40 minutos num lugar parado, ele já me liga pensando que aconteceu alguma coisa, mas graças a Deus tá tudo bem. O meu filho Marco, a minha esposa Leide, a minha netinha Lorena e o meu irmão Vitor é que me dá força para fazer tudo isso. Valeu, gente! Tudo você registra em suas redes sociais? Registro nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, tá tudo registrado. Então hoje você só vive da bike? Eu vivo da bike, da venda dos meus livros. Você vai segurar meu celular, você vai segurar meu microfone. Por quê? Dizem, quem aprende a andar de bicicleta uma vez não esquece jamais, né? O negócio é pedalar, meu amigo, não tem essa. Jean, você já estava se recuperando de uma queda. Você sabe que na nossa idade, uma queda, a gente... Meu Deus do céu, hein, seu Jean? Olha só, parabéns aí pela ideia, pela iniciativa e pela disposição, né? Agora, 12:11, atenção, porque continua a expectativa para a chegada do jovem que dirigiu o carro envolvido neste racha que vocês estão vendo aí na tela e que terminou com a morte de uma universitária que aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória. Você vai agora vai acompanhar comigo agora informações com Patrick Sanches. Estão me dizendo que o acidente foi na Serra. Tem muita gente que está falando que foi em Cariacica, eu fui até corrigido hoje na rádio, mas o Marco está falando que foi na Serra. Você tem essa informação? Patrick Sanches, é com você, eu volto contigo. Tiago, segundo as informações que a gente conseguiu apurar, esse acidente aconteceu na leste-oeste, na altura ali do bairro Castelo Branco, que fica em Cariacica. Esse acidente, Tiago, chamou muita atenção pelo fato de que uma vida foi perdida e principalmente pelo fato do condutor ter fugido do local sem prestar qualquer tipo de ajuda. Nós estamos ainda aqui no local, no aguardo, na expectativa de que ele chegue aqui para prestar os devidos esclarecimentos. O Renato vai mostrar para vocês como que está a aqui nas entradas, né, da delegacia aqui de delitos do trânsito e até o momento nada. Lembrando que a defesa do condutor informou na última quinta-feira, ontem, de que ele iria se apresentar, mas até agora não apareceu. A gente segue aqui de prontidão na expectativa. Vamos ver como que estão os desdobramentos dessa situação, do acidente, o que a polícia sabe até o momento, porque algumas respostas ainda precisam ser encontradas. Vamos ver com detalhes agora na reportagem. A polícia divulgou novas imagens que mostram momentos antes do acidente que tirou a vida da universitária Sara Jimenez Torres, de 22 anos. No vídeo, é possível ver 2 carros de cor preta passando em alta velocidade. Logo atrás, um outro carro de cor branca surge também em alta velocidade. Segundo a polícia, era neste veículo que a Sara estava, acompanhada do namorado, que estava dirigindo, e uma amiga, que estava no banco de trás. Os 3 carros, segundo as investigações, estavam disputando uma corrida ilegal, popularmente conhecida como racha. O acidente aconteceu na rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na noite da última terça-feira. O veículo em que Sara estava capotou. Ela ficou presa às ferragens, chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O namorado de Sara, que estava conduzindo o veículo, não prestou qualquer tipo de ajuda e fugiu do local. A amiga de Sara estava no banco de trás, teve ferimentos leves. Disse que apenas se recordava de um outro carro passar ao lado deles em alta velocidade e depois, quando ela se deu conta, o acidente já havia acontecido. A amiga ainda contou que conheceu o motorista no dia do acidente e, por isso, não se lembrava do nome dele. A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário um pedido de prisão preventiva contra o condutor do automóvel. Dentro do veículo, a polícia encontrou 2 garrafas de bebidas alcoólicas que estavam vazias. A amiga de Sara, segundo as autoridades, apresentava um odor etílico, o que indicava que ela teria consumido bebida alcoólica. Mas, ao ser questionada se o condutor havia ingerido álcool, ela não soube responder. Uma análise inicial da cena teria apontado que o carro rodou na pista e atingiu um poste de iluminação antes de capotar. Uma análise inicial da cena teria apontado que o veículo rodou na pista e atingiu um poste de iluminação antes de capotar. O advogado de defesa do condutor do veículo e também namorado de Sara afirmou que ele se apresentaria à delegacia para prestar os esclarecimentos nesta quinta-feira. Porém, isso não aconteceu. Nesta sexta-feira, até o momento em que produzíamos esta reportagem, o motorista ainda não havia comparecido na delegacia especializada em delitos de trânsito. Sara Gimenez era natural de Muniz Freire, no sul do Espírito Santo. Morava em Vila Velha já há alguns anos. Cursava a faculdade na cidade de Canela Verde. A jovem tinha apenas 22 anos de idade e estava em um momento importante da vida. Estudava e trabalhava como consultora em uma empresa de proteção veicular. As investigações seguem em andamento para a identificação dos demais envolvidos no acidente. Qualquer informação que possa contribuir pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque Denúncia. O número é 181. Olha, excesso de velocidade, garrafas de bebida alcoólica dentro do veículo, omissão de socorro, meu filho. A sua situação é extremamente grave e se eu fosse você e seu advogado ou advogada procuraria imediatamente a delegacia especializada porque a sua situação é extremamente grave. É melhor correr, mas para a delegacia. 12:16, um criminoso morreu durante um confronto com a Guarda Municipal da Serra. Um caso sinistro que o Arlisson Schneider detalhou e vai trazer agora novas informações, porque tudo começou depois do sequestro de um motorista de aplicativo. Não é isso mesmo, Arlisson Schneider? É com você, meu amigo. É isso mesmo, e olha, esse motorista, na verdade, ele foi até meio que inocente, né? Era tarde da noite, aceitou uma corrida para 4 caras na periferia da Serra. Já vi inúmeros casos de motoristas cancelando, na hora que chega lá, vê um monte de homem, cancela. Essa história começou no bairro Manuel Plaza, terminou no bairro Nobre de Colina de Laranjeiras, mas essa corrida era para a cidade continental. Eu estive hoje cedo em todos esses bairros, ouvimos o motorista de aplicativo, o cara que teve a bicicleta roubada, a mulher que acabou tendo a casa dela atingida por um tiro. Preparamos uma reportagem e a gente vai conferir agora. Bora. Preste atenção nesta imagem. Uma viatura da Guarda da Serra passa em alta velocidade por uma rua do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Em seguida, vários tiros. Antes de explicar melhor um pouco desta imagem, é preciso entender como tudo começou. Este homem que foi morto, segundo a Guarda da Serra, estava com outros 3 criminosos que tinham mantido um motorista de aplicativo refém enquanto cometiam assaltos no município. Essa história começa aqui no bairro Manuel Plaza, quando um motorista de aplicativo aceitou uma corrida para o setor Oceania, no bairro Cidade Continental, aqui mesmo na Serra. Quando o motorista chegou até este ponto, 4 homens entraram no veículo dele. E não demorou muito,
Um deles anunciou o assalto e colocou uma pistola nas costas dele. Este motorista, ele teve que dirigir por vários bairros, várias ruas aqui da Serra. Foram mais de 2 horas de terror. Normalmente eu fui, peguei os passageiros, não suspeitei de nada. Eles estavam de boné preto e roupa preta, né? Mas eu aí na correria, querendo chegar logo em casa, não maldei nada não. Aí no final da corrida foi que eles abordaram, botaram a arma do meu lado e anunciaram que era um assalto. Que não ia fazer nada comigo, que precisava do meu carro para eles praticar roubos pelos bairros da cidade. Ele conta que teve medo de morrer enquanto estava em poder dos criminosos. É pânico, é pavor absoluto, entendeu? Armas apontadas para mim, pessoas me ameaçando o tempo todo. E andando loucamente pelos bairros, entendeu? Em contramão, fazendo curvas perigosas. É pânico o tempo todo. O plano inicial era roubar uma loja na Avenida Central, em Laranjeiras, mas o comércio já estava fechado, passava das 7 horas da noite. Então houve uma mudança de planos. Eles tiveram a ideia de roubar 4 bicicletas elétricas e se encontrarem em um determinado ponto. Um deles, inclusive, conseguiu concretizar o plano. Esta bicicleta elétrica foi roubada na altura do bairro Jardim Limoeiro. O dono voltava para casa quando foi rendido. O carro veio, me fechou, já apontando a arma pelo vidro traseiro. Apontando a arma, anunciou o assalto, mandou eu parar. Eu simplesmente parei, desci da bicicleta e pedi a chave da moto, da bike elétrica. Eu tentei tirar pelo menos a minha carteira e na pressa, porque estava vindo outros carros rápidos, não havia contínua. Eles foram pegar a mochila e a bicicleta e um montou na bicicleta e seguiu reto na Avenida Limoeiro e o carro entrou na contramão na Honda. Depois de roubarem a primeira bicicleta em Jardim Limoeiro, 3 criminosos e o motorista seguiram para a Colina de Laranjeiras, bairro nobre e bastante movimentado. Eles queriam outras 3 bicicletas elétricas, mas as coisas começaram a dar errado. E foi aqui onde que essa história terminou. Os agentes da Serra sabiam que criminosos estariam em um determinado carro tocando terror pelas ruas daqui da Serra. E aqui nessa rua sem saída do bairro Colina de Laranjeiras, os criminosos se depararam com os agentes da guarda. Os agentes da guarda pediram para que eles se rendessem. 2 conseguiram fugir, mas um resistiu. Os agentes então atiraram. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um tiro nessa casa. O disparo atingiu o portão da garagem, o Wagner Trabac está mostrando para a gente. Esse disparo atravessou o portão. Entra aí, Vaguinho. Vamos mostrar lá dentro lá. Pedindo licença, aqui é a moradora da casa. Aquele mesmo disparo que bateu no portão e atravessou o portão, bateu aqui no batente da porta, aqui na parte lateral da porta. Mostra aqui, Vaguinho, pra gente. Bateu aqui, dá licença, tá? E ainda assim, depois de atravessar o portão, a porta, o tiro bateu aqui. Por sorte, ninguém estava sentado aqui no sofá. A moradora contou que estava no 2º andar, porque se estivesse aqui assistindo televisão, certamente teria sido atingida. Essa munição ficou aqui entre a parede e o sofá. A perícia da Polícia Civil esteve aqui e recolheu esse projétil. A dona da casa nem imaginou que se tratava de tiros. Como eu vi um clarão muito forte, eu pensei que era um poste pegando fogo. Aí depois eu fui olhar, eu vi as pessoas, o policial correndo, parado ali, correndo, eu vi o cara, também não vi o cara cair daqui não. Aí eu vi que depois chamaram a ambulância veio, foi embora, não levou nada, falei, tá morto. E deu muita gente nessa rua, só que eu não saí para fora, porque eu fiquei com medo, eu estava sozinho em casa, eu não saí. Foi um susto muito grande, a gente pensa que só acontece com os outros, né? Com a gente não vai acontecer. Mas é isso aí, ninguém está livre do perigo, né? Dona Marlene não foi a única que teve a casa atingida. A vizinha também teve o portão atravessado por tiro e chegou até atingir uma parede. Um disparo também acertou um carro que estava estacionado. O criminoso que foi baleado morreu na hora. Os outros 2 conseguiram fugir. Após os disparos, o motorista saiu com as mãos para cima, avisando que era vítima. Ele tem pouco mais de 2 meses trabalhando como motorista de aplicativo, mas já pensa em parar. Saí do CLT,
Eu estou tentando sobreviver, assim, mas agora com esse fato acontecido, eu estou pensando o que é que eu vou fazer, entendeu? Se eu retorno para o CLT ou se eu vou assimilar o que aconteceu e continuar trabalhando, porque tem que trabalhar. Já o rapaz que teve a bike roubada tem esperança de recuperar. Agora tinha um adesivo que era da loja e alguns arranhões específicos, bem específicos, como na manete tinha um arranhado, teve uma queda com ela que acabou entortando um pouco a manete de freio. Algumas coisas bem específicas assim, que se eu ver rapidamente eu consigo identificar. Acredito que a polícia deve fazer uma boa busca aí e conseguir recuperar ela. Um caso extremamente grave, mas se é que a gente pode falar isso com um final, aspas, feliz para esse motorista de aplicativo. Agora imagina, né, ter que sustentar a família com esse trabalho e tá correndo risco o tempo todo. É bastante complicado. Ó, sextou, bebê, Vamos agora no quadro da Dani Cariello. Meu trabalho está me matando. Agora 12h24, porque começa hoje e vai até domingo em Vitória. Uma feira que promete descontos de até 80%, Cariello. Você já gosta de um desconto, né, amiga? Vai daí, bebê. Tiago Américo, alô meu povo, olha aqui, eu tô carregando minhas compras aqui, não tá fácil pra ninguém meu trabalho. Hoje eu não tô comendo não, eu tô gastando dinheiro, depois eu vou mandar a conta pro Marco Túlio, meu editor, porque foi ele que me botou aqui. Mas o que acontece, gente? Peraí, vou apoiar aqui, moça, você me ajuda aqui a carregar minha sacola? Ai, a gente tá ao vivo, o negócio não é fácil. Bota aqui no cantinho, vem cá, por que tem que comprar? Olha só, vamos mostrar aqui a blusinha. Quanto é que tá essa blusinha? R$ 29,90. Gente, R$ 29,90. Você preparou promoção boa pra feira? Muito boa, muito boa. Conjuntos de alfaiataria, peças riquíssimas, tudo a R$ 99,90 o conjunto, 2 peças longos. Tem muita coisa bacana, gente. Se for na loja, o preço é maior, né? Não, olha aqui, um conjunto desse na loja, ele custa R$ 327,98. Olha, conjunto chique, esse é cara da Cris Doc, minha chefe. Pois é, muita roupa bacana. Gente, vale a pena vir cá, tá? Vocês não vão perder a oportunidade. Dia das Mães vem aí e um ótimo presente pra sua mãe, hein? Já fez essa das minhas... Obrigado, já falou, foi tudo. Deixa eu falar uma coisa, tem roupa feminina, tem brinquedo, pessoal que gosta de comprar brinquedo também com preço bom, tá? Ó lá, brinquedo de montar, dinossauro. Tem aqui também, vem cá, Tatu, acessório, isso aqui, Ana Clara, lá em casa, tudo com precinho legal, negócio de fazer Maria Chiquinha, lacinho, arquinho, tudo no preço bom. Aqui na frente, vem pra cá, Tatu, o pessoal que tá no projeto Fit também. Isso aqui eu sei que tá barato, que é roupa de academia, não é tão em conta assim, tá com precinho bom. Bem bacana. Tem peças saindo a partir de R$ 49,90, conjunto plus no valor de R$ 100 e a gente atende até a numeração 52. Olha, você que tá esperando a desculpa aí pra academia, não cabe que eu tô com os pneus e não, vai até no 52. Até o tamanho 52. E no precinho? No precinho, bem bacana. Tá vendo, gente? Acabou a desculpa, hein? Pra não ir pra academia, acabou a desculpa. Vem pra cá, Tatu. Olha isso aqui, você vai comprar um presentinho de Dia das Mães, Dia dos Namorados, pensa lá na frente. Olha isso aqui, gente. Ó que gracinha, o cordãozinho, R$30. Presta atenção, gente. Vocês têm que... Esse aqui... não, gente, essa etiqueta tá errada. É R$20 esse brinquinho de coração? R$20. As peças aqui são semi-joias. De 5 a R$30. Preço máximo R$30 da loja. E aí, se for na loja, o quê? É metade do preço? Aqui é metade do preço. Na loja, normalmente, é o dobro do preço. Pode olhar no Instagram, conferir, vai ter certeza disso. E vocês, comerciantes, também aproveitam muito, né, dessas feiras? Sim, porque aí a gente aproveita, visita todos os estandes e acaba aproveitando as promoções das outras lojas também. Eita ferro! Deixa eu conversar aqui com o representante da Aderes, que é o Hugo, tá na organização do evento. Hugo, o consumidor aproveita, faz além, igual eu estava ali cheio de sacola, mas o empreendedor também tem uma grande oportunidade, né? Sim. Esse é um espaço, na realidade, não só do consumidor aproveitar
as promoções que tem aqui, que chega até 80% de desconto em alguns estandes, mas também de divulgação da sua loja, porque aqui são empreendedores que têm lojas aqui na região de Goiabeiras, principalmente, e algumas outras fora um pouco de Goiabeiras. Aqui o foco é Goiabeiras, e aí você vê todo o potencial que tem a comunidade, todo o potencial de empreendedores que tem dentro dessa comunidade. A feira vai de hoje até domingo, não só com promoção, mas também tem shows, tem atrações, né? Tem uma praia de alimentação, então assim, pode trazer o marido que ele fica lá na praia de alimentação comendo um petiscozinho enquanto a mulher faz as compras aqui dentro da feira. E com descontos de até 80%. Até 80%. De hoje até domingo, desconto até 80%, é aproveitar mesmo esse momento e antecipar até um presentinho do Dia das Mães, no momento, é a hora que está aqui. É lógico, ninguém é bobo. Hugo, obrigada, viu? Tatu, deixa eu mostrar aqui mais na frente, vem cá. Aqui, ó, tem aqueles negócios eletrônicos, sabe? Carregador, como é que fala? Powerbank. Tiago Américo viajou recentemente, levou 200 powerbank. Fala pra mim, moço, tá na promoção? Tudo na promoção, de 185 tá saindo por 110, esse aqui tá saindo a 85, carregador de 75 turbo tá saindo por 45. Ai, tem até no rosinho, olha que gracinha. É isso aí, olha só, essa linda caixa de som também de 220 está saindo por 120, tudo aqui está na promoção, pode vir para cá, o melhor preço e trabalhando com atacado também. Olha, tem até copo, ó, garrafinha, deixa eu ver o que é esse negócio. Ah, esse aqui vou levar pro Tiago, ó, esse negócio é aquele que ajuda a tirar ruga? É, dá massagem no rosto para tirar ruga. Isso aí é o queridinho das mulheres agora, tá? Tudo tá na promoção, 120 por 70 reais. Aí, Tiago, o Tiago tá com um pouquinho de ruga, ele pode aproveitar. Isso aí, pode comprar o seu, Tiago. Ai, mais barato que Botox, gente. Vou levar pra ele, tadinho, ele tá com os pezinhos de galinha. Oi, Quanto Tiago. que é isso aí, Carielo? Quanto que custa isso aí? Quanto que custa? Quanto que tá esse aqui? 70 reais. De 120 por 70 reais. E tira pé de galinha, é isso? Tô precisando. Traz uns 3 aí, porque a redação tem o Marco Túlio, que é mais de 40 plus. A mais novinha é Cris Doc. É mesmo, né? Vou levar mais. Moço, tem no atacado? Se for mais, tá quanto? Se for levar vários? Tá saindo a 60 reais no atacado. Atacado é 60. O Tatu também tá precisando, vou levar mais. Cadê? Tem mais desse? Tem que pegar no estoque? Isso, tem que pegar no estoque, mas tem quantidade. Tem quantidade, oi. Carielo, tem estacionamento? Onde que fica isso aí? Tem muita gente mandando mensagem falando, mas onde? Em Goiabeiras? Perto da onde? Perto de quê? Em Goiabeiras, no lugar que se chama Campo do Hi-Fi. Tem estacionamento aqui na região. O pessoal pode vir. Ó, vou botar na sua conta, hein, Hugo? Tem estacionamento? Tem assim, tem muita rua lateral adjacente aqui que dá para o pessoal estacionar, mas é sempre bom, né? Se você não quiser ter preocupação, pegar um carro de aplicativo ou um ônibus para chegar aqui, para você ter mais tranquilidade e aproveitar o máximo da feira. Ou seja, tem estacionamento se você der sorte. Chega cedo, roda um pouquinho. Mas olha, é muito legal, é do lado do campo aqui do bairro, é muito gostoso. Tem show, tem comida boa, coisa que a gente gosta também, viu, Tiago? Hoje eu não vou comer coisa não, porque negócio de nutricionista fica de olho nos vivos. Aí você sabe como é que é. Aqui, ó, Tatu, vamos falar com a moça aqui. Como é que estão os produtos? Tá barato? Barato, até 60% off aqui na feira hoje. Ah, mas 60% off quer dizer o quê? A partir de... Ah, mentira, 10 reais o brinquinho? 10 reais. É o diferencial que a gente colocou uma máquina só de brinde, comprou 120 reais, brincou e ganhou. Olha aí, Tiago, pra gente comprar uns brinquinhos pra dar de presente, ó. Levar um pra Fabi, um pra Cris Doc, o pessoal da TV tá gostando. Aproveita, né? Obrigada. Tiago Américo, volto com você. Lembrando, Liquida Goiabeiras começa hoje, vai até domingo, aqui no Campo do Hi-Fi, em Goiabeiras, na capital. Voltamos com você, filho. Sensacional. Quero ver a Dani Carielo presentear o marido dela com um piercingzinho, porque a Dani gosta de usar piercing, tá ali a 10 reais pelo que eu vi na promoção. Então vai até domingo, corre lá porque tá valendo a pena. Obrigado, Carielo. Daqui a pouco você volta com mais informações. Olha só esse caso. O homem, ele foi flagrado arrombando um carro. Ele não tinha nada para fazer. Eu falei, vou ali arrombar um carrinho ali na Grande Vitória. E o que ele faz depois é impressionante. Conta pra mim, Arleson Schneider, porque disseram que é impressionante. Você viu a imagem? Perfeitamente, vi sim, e chama atenção
porque esse cara, ele tá sentado ali em meio ao lixo, à madrugada, passam das 3 horas da madrugada, pra gente ver como é que esse pessoal, né, fica de madrugada, em meio ao lixo, em condições insalubres, né? Ele tá sentadinho no meio do lixo, perto de um carro, um Renaultzinho, e ele olha para um lado, olha para o outro, ele levanta, vai na maçaneta do banco de trás traseiro, tenta abrir. Agora eu não entendi muito, porque ele vai lá no porta-mala e o porta-mala está aberto. Se ele forçou aquele porta-mala, se ele quebrou a fechadura antes do vídeo, não sabemos, mas o fato é que ele não tem dificuldade em abrir a tampa ali do porta-mala. Ele abre o porta-mala, olha para um lado, não tem nada que ele possa levar. O que ele faz? Ele taca fogo nos papéis que tem lá dentro lá e sai fora, mete o pé. Onde isso aconteceu faz jus ao que está acontecendo lá, né? Boa sorte para quem mora, para quem trabalha ali na região, porque isso daí é de uma covardia imensa. O cara trabalha o dia inteiro, tá lá em casa dormindo, deixa o carrinho dele ali estacionado, aí vem um cara, não tem nada para roubar, acende um isqueiro e taca fogo. Porque o usuário de crack, ele não tem nada, mas um isqueirinho e o cachimbinho é certo que tem. E sai tranquilamente andando pelas ruas de Boa Sorte. Inclusive tem uma imagem, né, um print, uma imagem dele frisada, bem com a latinha dele, dá pra ver no olhar dele que ele tá meio que com ódio, meio que com raiva. Enfim, o cara tacou fogo no carro, a gente não sabe se essas chamas se alastraram, mas fica aí, ó. Tem algum maluco doido lá em Boa Sorte, lá, tentando roubar, e quando não rouba, taca fogo nas coisas. Eu acho que esse é o personagem que merece aquela expressão muito comum, né, Schneider? É um infeliz. Não tem outra palavra para descrever esse homem que pega um carro de um trabalhador, pega um isqueiro, olha lá, e coloca fogo no carro e sai tranquilamente. Atitude infeliz de um infeliz. Ó, 12h35, a polícia prendeu o motorista que atropelou um cachorro com uma espécie de caminhãozinho. O Patrick Sanches volta com atualizações sobre esse caso absurdo, né? E também trazendo o que ele disse ali no momento em que a polícia chegou e ele afinou, né, Patrick? Pois é, como se já não bastasse a revolta que esse sujeito causou com um ato covarde que ele fez, quando as autoridades o localizaram e foram questionar por que ele teria feito isso, ele tentou ludibriar ali, metendo uma lábia, né? O que ele falou? Primeiro, ele disse que quando foi para frente do veículo, ele tinha ido até ali só para olhar, verificar se estava tudo ok com o caminhão, que ele não viu o cachorro em momento algum. Foi o que ele afirmou, que a gente acompanha no vídeo, para as autoridades. Depois que ele entra no veículo, ele é questionado. Mas você não percebeu que passou por cima de alguma coisa? Ele falou não. E quanto ao choro do cachorro, o grito ali, né, o cachorro quando sente dor, dá uma espécie de uivo, você não ouviu? Ele disse que ouviu, mas que achou que os dois cachorros ali que aparecem na rua estavam brigando, por isso que ele chegou a parar, olhou e depois seguiu o caminho. Só que é uma situação muito grave, né? Porque a gente vê nas imagens de vídeo monitoramento, ainda bem que essas imagens registraram o que aconteceu, e dá pra ver que quase que nitidamente ele olha pro cachorro, entra no caminhão e decide fazer a covardia que fez. Esse sujeito foi conduzido até a delegacia, onde prestou os devidos depoimentos. Espera-se que ele fique detido, né? Porque é um ato de covardia e de muita crueldade, né, Thiago? Falar o quê? De um outro infeliz, né? Esse aí também. Quanta gente malvada, ruim nas ruas, né? Então, todo cuidado é pouco. Se uma pessoa dessa faz isso com um cão, imagine com um idoso, com uma criança, com a esposa. Isso é comprovado cientificamente, trazida essa informação, inclusive ontem, pelo delegado Leandro Piquet. Olha só, o motorista fugiu de uma abordagem policial pela terceira ponte. E ainda, o bonito atirou contra os militares. Teve disposição para isso, Fábio Gabriel? É mole?
Não é mole não, Tiago. Pois é, esse criminoso, de acordo com a polícia, ele é uma das lideranças do TCP, o terceiro comando puro aqui da capital, e resistiu à abordagem, Tiago. A polícia civil trocou informações com a PM, que soube que ele iria passar ali pela terceira ponte, tentou interceptá-lo, mas ele acabou não obedecendo a ordem de parada e aconteceu de tudo, Tiago. Ele atirou contra os policiais que revidaram, foi baleado, bateu em outro carro, enfim, foi uma história louca. Nós conversamos com os policiais dessa ocorrência e a gente vai saber agora todos os detalhes em uma reportagem completa. Manda ver. Pistolas, carregadores e várias munições. Tudo isso foi encontrado pela polícia com um suspeito, apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa, durante uma perseguição que percorreu mais de 6 quilômetros na Grande Vitória, na noite dessa quinta-feira. A história começa aqui onde nós estamos, no Morro do Engenharia, que fica próximo do bairro do Itararé, na capital. Esse aqui é um dos acessos dele. A Polícia Militar informou que recebeu as informações de que o suspeito, que é apontado como o líder do tráfico aqui no local, estaria se preparando para sair e ir para um outro ponto da região metropolitana. Nós recebemos contato da DEIC, da Polícia Civil, solicitando o apoio da guarnição para estar abordando um veículo que estava vindo de Vila Velha, a bordo de um dos chefes do tráfico do bairro Engenharia e Itararé. Resolvemos fazer um cerco na altura da terceira ponte, porque ele estaria já retornando para Vila Velha novamente. Foi quando ele viu o cerco, nós demos a voz de abordagem, sinal sonoro, sinal, as luzes reflexivas, ele não parou, furou o cerco. Começamos o acompanhamento pela terceira ponte. No meio da terceira ponte, devido ao fluxo de veículos, conseguimos tentar pará-lo novamente. Foi onde que ele efetuou disparos contra a guarnição. Durante a perseguição, o bandido acabou batendo em outro veículo. Na altura do shopping Praia da Costa, ele veio a causar um acidente coletivo com outro veículo, um Uber, que trafegava na via, causando até danos. Provavelmente deu PT no veículo. De acordo com a PM, após trocar tiros contra os policiais, o suspeito acabou sendo baleado. Não conseguiu mais dirigir e parou o veículo exatamente neste ponto onde nós estamos, no município de Vila Velha. Recebeu 3 disparos, sendo um no braço direito, uma na mão direita e um na perna direita. Imediatamente fizemos uma condução, socorro para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde ele se encontra internado, porque ele vai ter que passar por uma cirurgia na mão. Segundo a polícia, Tiago de Jesus Souza, de 31 anos, conhecido como TH, tem várias passagens pela justiça e é ligado ao terceiro comando puro. Ele é conhecido pela gente como sendo o dono da engenharia. Ele é o responsável por fornecer drogas e armas para a facção do TCP, realizar confrontos com facções rivais do PCV, com alguns ataques na Praça do Itararé e também investidas contra as polícias militares e civil. A PM informou que, além do bandido, ninguém se feriu. Presenteie sua mãe com Capixaba Cap neste domingo por apenas R$ 2,50. Você concorre a R$ 175 mil em prêmios no Capixaba Cap. É isso mesmo, só no quarto prêmio tem R$ 150 mil. Do primeiro ao terceiro prêmio tem 5 mil, além de 10 prêmios de R$ 1.000 no Giro da Sorte. E a promoção do bônus continua. Comprando 8 títulos nesta semana, hein? Você recebe de volta o valor de 2 títulos direto aí na sua carteira digital. Você aumenta suas chances e ainda ganha na hora o valor de 2 títulos. É fácil demais participar, então aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingão, de 9 às 10 da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim. Então não perde tempo, Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Ei, pode se orgulhar, viu? Se tem um estado que se destacou no Brasil nos últimos anos, foi o Espírito Santo. Segue o líder! Líder na geração de emprego, com família prosperando e o comércio girando. Líder na expansão no número de leitos hospitalares e de UTIs. Em SAMU chegando mais rápido, em estradas encurtando as distâncias. Está em todo canto, esse é o nosso Espírito Santo. É motivo pra se orgulhar, é trabalho pra nossa vida mudar. Muda
mesmo, com a melhor educação do Brasil, transformando o futuro de geral e a maior redução da violência dos últimos 30 anos. O Espírito Santo é referência em comida na mesa, em qualificação abrindo portas, em exportação crescendo e o interior crescendo junto, com responsabilidade e sustentabilidade. Ninguém fica para trás. É o primeiro até em investimento, mais de 20 bilhões de reais, o maior da história, mudando a vida dos capixabas. Governo do Espírito Santo, um estado melhor a cada dia. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. A Jequiti apresenta mais um ponto de venda no Rio de Janeiro. A D&D Cosméticos. Beleza é mais que vaidade, é cuidado, atitude e expressão. Perfumes marcantes, makes incríveis e aquele atendimento que entende você. Aqui você encontra as melhores marcas, como a Jequiti, com seu estilo moderno, autêntico e cheio de brasilidade. Venha descobrir os lançamentos Jequiti e aproveitar as ofertas exclusivas na D&D Cosméticos. São 30 lojas te esperando. O seu brilho começa aqui. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 60% de desconto. É o Feirão de Imóveis Danúbio. Toda loja com até 60% de desconto. Uma enorme variedade de sofás, armários, mesas, cozinhas, camas, colchões e muito mais. Tudo em até 10 vezes. No cartão ou carnê. E no carnê você só começa a pagar em setembro. Isso mesmo, em setembro. E a grande novidade, venha conhecer a mega loja Danúbio Laranjeiras. Rua Coelho Neto, número 46A. Feirão de Imóveis Danúbio. Original, ninguém faz igual. Dance. Uma das maiores bandas de rock do mundo em um show inesquecível. Revisit Creedence Soul American Tour 2026. Dia 24 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro. Vendas blueticket.com.br. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Ei, gente, presta atenção porque o Thor tá trazendo um recado muito legal pra você. Roda aí, diretor. Loja do Thor, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e agora também na Barra do Jucu. Vem pra cá.
Batedeira planetária Super Chef 750 watts Arno, 10 vezes de 60 conto. Manta Love Baby 70 centímetros por 1, Cortex 18 conto. Mesa Glastex branca ou preta 85 conto. Frigideira 24 centímetros com espátula sortida Multiflon 60 conto. Panela de pressão 4 litros e meio Tramontina 4 vezes de 70 conto. Multiprocessador Multichef 24 funções Arno, 10 vezes de 50 conto. Blackout tecido 3 por 1,70 Bela Janela, 4 vezes de 50 conto. Cavalinho Upa com som 70 conto. Frigideira 16 centímetros Gourmet Multiflon 35 conto. Taça de vidro Barone 490 ml Nadir 18 conto. Loja do Thor, feita pra família, vem pra cá. Ah, viu aí, gente? Panela de pressão, frigideira, tudo no precinho que cabe no seu bolso. Mais barato do que na Loja do Thor, gente? Só se for de graça. E ó, agora também na Barra do Jucu. É isso aí. É isso aí, Carielo. Agora, ó, 12h 48 minutos. Vamos saber como é que tá o tempo e a temperatura lá do lado de fora. Olha só as imagens ao vivo da Reta da Penha com bastante movimento para quem segue para a Praia do Suá ou para a Terceira Ponte. Nesse momento, o ápice do nosso calorzão aqui na Grande Vitória, 27 graus. Tiago, como é que vai ser o final de semana? Vai ser de sol intenso, muito sol. Amanhã, sábado, com máxima prevista para 29 graus no sábado e no domingo, 32 graus. E atenção, a próxima semana não vai cair um pingo d'água, vai ser de tempo firme e muito sol. Para você de casa, obrigado pela sua audiência. Aqui do meu ladinho, do lado aí da sua tela, tem o nosso QR Code aqui do nosso portal Sim Notícias. Basta pegar o seu aparelho de telefone, apontar a câmera que você vai ter todas as notícias do nosso programa e também do portal. Um excelente fim de semana, um beijo, tchau, tchau. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. A Jequiti